Pronto, entrando aqui ao vivo, esperando a Lina. Hoje a entrevista vai ser super especial. Olá, olá, tudo bem? Tudo bom? Lina, vou te colocar aqui. Vamos lá. Fazer os ajustes técnicos aqui. Êêêê! Quer me matar de susto, Lina? Eu nunca fiz live com Insta. Não, então, eu Vivendo e acho tão mais aprendendo. fácil. Até vou tiro aqui. Eu acho tão mais fácil fazer com o Insta e as lives, eu acho que ficam mais dinâmicas e ficam bastante. Peraí. Ficam. Ih, eu acho que eu fiz uma bobagem aqui. Ao invés de colocar o comentário da Teca, eu excluí. Teca, faz de novo, por favor. Eu não sei o que eu fiz aqui de errado. Bom, como você pode ver, eu também não tenho todo esse expertise aí para fazer live. Só tira uma dúvida. Me tira uma dúvida. Você está usando a live pelo Insta do celular, né? Porque eu tentei pelo computador e não consegui. Insta do celular, eu uso o celular. Eu coloquei ele aqui no pedestal, tá no celular. Tudo bem, gente? Gus, Dadá, vários amigos entrando aqui. As pessoas estão entrando, esperar um pouquinho, mas para ver aqui, Margarete Abdala. Tem várias pessoas. Você consegue ver aí, Lina? Você está vendo bem? Consigo, Tá me consigo. ouvindo, tá me Tô ouvindo ouvindo. bem também? Você também está Ah, me ouvindo? então, tô te ouvindo ótimo. Tá cortando um pouco. Tá todo mundo ouvindo bem, a Lina? As pessoas estão acompanhando a live. Se puderem responder, por favor. Eu tirei até da net aqui de casa para não dar problema, que ela falha muito. Botei no 4G, vamos ver. Vamos ver aqui, não, mas vai dar certo. É É. bom, é bom, é bom sempre. Eu prefiro na verdade é sempre bom o Wi-Fi, tá? Você A prefere? net entrou. Oi? Eu posso botar no Wi-Fi se achar que é melhor. Se começar a cortar muito, eu acho que seria melhor, Tá. senão a gente perde a dinâmica do bate-papo. Bom, gente, vamos começar aqui. Nós estamos numa pequena reunião muito gostosa com a querida Lina. E é um prazer, Lina, poder falar com você. Para Não, quem não me conhece, meu nome é Cláudia Martinez, sou empresária em São Paulo e tive ideia de fazer essas lives no Instagram separado para ter um conteúdo organizado, porque eu cheguei à conclusão, fiquei olhando o meu Instagram e meu relacionamento, né, Lina? Quantas pessoas incríveis com as quais eu me relaciono, que fazem trabalhos maravilhosos, de impacto, e que eu gostaria de estar trocando informações e registrando essas informações de uma maneira organizada para que sirva para o público em geral e para pessoas que de repente têm as mesmas dúvidas, as mesmas, enfim, intenções e queiram compartilhar de informações. Então, hoje a gente está conversando com a querida Lina Pádua, que é da organização Procura da Ela, e eu queria iniciar esse nosso bate-papo, Lina, você contando um pouco para a gente duas coisas. O que é a ela e o que é o Procura dentro desse contexto? tá joia. Oi, Claudinha. Obrigada por essa oportunidade da gente poder se colocar aqui, né? E a gente está falando nesse meio dessa pandemia, dessa quarentena toda, né? Já faz um tempinho que a gente não se via. É Bom, verdade. ela é uma doença neurológica, degenerativa, progressiva, tá? Não tem cura, tá? Ela não se estabiliza e o paciente ele vai perdendo toda a sua mobilidade, toda a sua musculatura. Por ela ser neurológica, as células nervosas elas deixam de alimentar, tá, o músculo do corpo. E com isso as pessoas vão perdendo a sua capacidade, vão perdendo a sua capacidade das mãos, de falar, tá? De deglutir.
e até mesmo na parte de respirar. Isso, sim, é um processo evolutivo, tá? Tem pessoas que começam pela voz, tem pessoas que começam pelas pernas, caindo. Tem gente que, quando é a voz, você vai ficando meio com aquela voz embriagada, né? Então, assim, é muito triste. É uma doença extremamente cruel, porque você vai evoluindo, não existe, assim, o único tratamento que tem é um tratamento para te dar uma qualidade de vida. Então, é um tratamento com uma equipe multidisciplinar, que você tem a fisioterapeuta respiratória, uma fisioterapeuta motora, uma pessoa, um fonoaudiólogo, tá? Um terapeuta ocupacional, às vezes até um psicólogo, e o acompanhamento do neurologista, de um pneumologista também, às vezes é o caso, tá? Então, assim, é uma doença que realmente ela progride dia a dia, né? É uma doença que hoje, no mundo, cerca de 400 mil pessoas têm ela. Aqui no Brasil, estima-se 400 mil em torno de pessoas. 15 mil no mundo. É considerada ainda uma doença rara, porque assim, a doença ela é considerada rara quando é cerca de 65 pessoas para 100 mil. 65 Tá. pessoas com ela para 100 mil na população. Então, isso é considerado uma doença rara. Na ela, nós temos menos de 10 por 100 mil, né? Então, realmente ainda uma doença rara, apesar de ser uma doença atualmente já conhecida por conta do balde de gelo, que teve uma campanha em 2014, né? É Mundial, lembra? Todo muito mundo fez, linda, fiz, foi muito incrível. ali foi bem bacana. E também pelo fato do Stephen Hawking ter feito aquele livro, né? Foi o lançamento do livro, e então a coisa ficou um pouco mais conhecida. E também, hoje em dia, existem muitas associações fazendo um trabalho de divulgação, né? E a Associação Procura da Ela é uma delas, né? Eu entrei nesse mundo tem 2 anos, né? Quando meu marido foi diagnosticado com a ela. A dele começou pela voz. E mais ou menos no final, quer dizer, na verdade, tem 2 anos que ele começou, ele foi diagnosticado em setembro de 2018. Então, tem cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. E no final do ano, a gente resolveu no início, aquela coisa, né, que você fica assim, completamente, né? Assustada. E depois você vai assimilando, e a Sim. reação nossa, um mês depois, foi assim: vamos abraçar a causa. E resolvemos abraçar. O Jorge Abdala e eu temos uma amiga em comum, a Marcinha, que me apresentou ao Jorge. E lá a gente se colocou totalmente falando: nós queremos ajudar, nós queremos ver o que podemos fazer. Porque a primeira reação do Fábio, meu marido, foi dizer assim: eu não posso reclamar. Eu tive tudo que eu quis na minha vida, fiz tudo que eu queria, e hoje eu Que tenho uma lindo. linda família, tenho maravilhosos. Então, eu vou encarar esse desafio. Bom, e aí conhecemos o Jorge da Associação Procura, que é uma associação que existe desde 2013. Foi fundada o Jorge com a Alexandra Zafir, filha da Beth, Querido. né? Os dois fizeram a associação para ajudar as pessoas. Então, basicamente, a nossa missão é ajudar pacientes, tá? E hoje eu vejo, né, que realmente o Brasil ele é um país de terceiro mundo nessa área de saúde. É muita gente precisando, entendeu? E muito pouco recurso que o governo dá. Mas então, aí desde então, a associação ela vem e cada vez mais a gente vai fazendo coisas, né? Então, no início de 2019, do ano passado, procuramos o Jorge e falamos: olha, queremos ajudar. Então, ele também tinha uma outra família que tinha perdido a mãe, né, na família, e também queriam ajudar, que é a família Salgado. E nos juntamos e fizemos um comitê gestor, né? E aí começamos a atuar. O Jorge achando que ele ia ficar mais tranquilo, porque tudo era sempre. E que nada, porque nós trouxemos ideias, ideias e coisas e coisas e coisas, e estamos indo até hoje fazendo coisas, aumentamos as coisas para fazer, demos uma organizada na associação, abrimos uma sede que ela não existia, fiz uma salinha de atendimento para pacientes voluntários, né? A gente tem Isso em uma São série Paulo, de no Rio? médicos voluntários. É São Paulo, São Nina? Paulo, Ou São Paulo? é, é aqui em São Paulo.
né? A sede é lá na Vila Clementino. É uma sala Vila pequena, mas Clemente. nós temos duas assistências sociais e temos uma sala de depósito, né, de materiais que nós fazemos de doação e temos uma sala de atendimento a pacientes que realmente precisa, a gente leva até lá e marca e faz o atendimento. Ô, Esse ô, período tá... Lina, opa, cortou um pouquinho. Você está com a internet bem? Não, tá bem, eu estou dizendo, Está me porque eu acho que ouvindo eu falei ao bem? mesmo tempo, estou te ouvindo. É, isso. Não, então, a minha ideia até, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque eu fiquei pensando aqui e refletindo, e o dia que a gente se falou por telefone, eu falei, poxa, como estão se comportando e qual é a situação, quer dizer, das associações em si e das pessoas em situação de maior risco, ou seja, de necessidade de atendimento médico, necessidade de atendimento, como você disse, no caso da ela, ainda é mais complexo, porque não é só um atendimento médico, você tem um atendimento multidisciplinar envolvendo fisioterapeutas, fonoaudiólogos, uma série de coisas. Quer dizer, como é que está sendo lidar em meio a essa pandemia? Como é que o sistema de saúde, seja ele privado ou público, está conseguindo responder a essa demanda? Porque o coronavírus ele não curou outras doenças, né? Então eu fico sempre pensando sobre isso. O coronavírus veio ser mais uma situação e as pessoas com outras doenças, com outras demandas, elas foram acabando, isso é uma sensação que eu tive, ficando aí em segundo plano da preocupação de modo geral. Como é que está sendo isso, Lina? Olha, eu ultimamente eu costumo dizer, né, que sempre pode ficar pior, né? Então era o caso. A gente estava aqui, nossa vida mudou radicalmente quando o Fábio foi diagnosticado, e aí depois a gente achando que já estava no pior dos mundos, fica pior ainda porque vem A esse pandemia. a pandemia. Então, realmente, a gente teve que suspender os atendimentos de fisioterapia, de fono, todos os atendimentos externos. Eu passei a fazer, e as cuidadoras dele, fazer os procedimentos respiratórios, motores, entendeu? De fono, fazer em casa nós. Graças a Deus ele está bem, estou conseguindo, porque eu assistia, eu participava, então eu sabia bem como é que era para fazer. E treinei todas as pessoas que atendem ele, meu filho, todo mundo. E aí, mas assim, claro, eu não sou formada nisso, eu não sou especializada nisso. Então, é um diferencial, né? Você tem que cortar, que é o principal, você tem que cortar essas pessoas, porque cada vez é um risco maior o Maior. contato. O paciente de ela é um paciente bastante vulnerável, né? Caso ele venha a ter o coronavírus, ele já tem normalmente uma deficiência respiratória. Então é uma coisa muito perigosa, um risco muito alto. Então a gente Sem tem que dúvida, realmente eles fazem parte da população que a gente chama de risco. de risco, né? A comorbidade deles é enorme, né? Então a gente tem que proteger eles o máximo possível, né? E, Lina, como é que o SUS lida com a doença? Como é que o sistema de saúde público lida com a doença? Olha, hoje um paciente de ELA, ele tem direito a duas coisas que já foi conseguido junto ao SUS, né? Uma é um remédio que foi feito em 1994, por aí surgiu, é a única coisa que surgiu até hoje, que chama Riluzol. Então, é um remédio que normalmente em farmácia, se você for comprar, ele custa R$ 1.600, Uau, tá? Por 30 dias, 28 comprimidos. E o SUS, ele dá esse remédio. Tá? Então, todo mês você vai na farmácia de alto custo e pega. Né? Eles até montaram um esquema bem bacana agora aqui em São Paulo para isso. Então, isso é uma das coisas que o SUS dá. A outra que eles dão é um aparelho chamado BiPAP, que é um ventilador, tá? Que o paciente utiliza quando está no início da sua doença. Tá? Porque com a evolução, ele deixa de usar o BiPAP, porque o BiPAP ele não tem bateria e o BiPAP não pode ficar 24 horas ligado no paciente. Então, no início, o paciente precisa somente para dormir, porque ele tem uma piora respiratória ao deitar e tal.
Depois, com a evolução, ele passa a precisar do que a gente chama de ventilador, que hoje é tão famoso, Que né? é tão famoso, está sendo usado muito no Covid, né? E o paciente de ela já conhece isso há muito tempo, sabe? Então, o BIPAP, o SUS dá, ele fornece. Não é tão simples, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, você consegue de uma forma mais Mais tranquila. tranquila. Mas uma cidade pequena, do interior, uma coisa às vezes que a própria prefeitura não tem condições, às vezes você tem que entrar com uma liminar, tá, para poder conseguir, né, no meio judiciário conseguir, apesar de ser um direito dele. Né? Então, tudo é uma briga, né? Realmente é um terceiro mundo, é uma pena. E hoje em dia tá pior a situação. Né? Voltando àquela pergunta que você falou, está muito pior. Por quê? Porque esses aparelhos sumiram do mercado. Todo mundo está Sumiram, querendo. sem dúvida. Sumiram. E Acabou de sair, o inclusive, uma home care. decisão de investimento de alguns empresários, houve algumas fábricas brasileiras se adaptaram e estão se adaptando para fazer, porque realmente existe hoje, já era bastante complicado, ficou mais ainda porque você tem uma guerra comercial. Então, eu particularmente estou vivendo um pouco isso, porque são todos os países ao mesmo tempo pedindo o mesmo produto. Então, você tem, além aumento de preço, falta de insumo, uma demanda realmente que as fábricas existentes antes não conseguem atender. E aí eu fiquei pensando como estava sendo a vida de vocês justamente nesse momento, né? Como é que está se acomodando isso? E é aí que entra, né, o papel da associação. Hoje, mais do que nós estamos sendo bombardeados por pacientes do Brasil todo, né? Pacientes de ela, pedindo para gente respiradores, pedindo para gente BIPAPs, porque às vezes porque não tem. Além disso, o preço subiu, triplicou. Muito. Triplicou, quadruplicou. Exatamente, pela subida do dólar e pelo aumento da demanda. Né? Então, é muito difícil e foi aí que a gente lançou uma campanha de Anjos da Procura para a gente começar a receber mais, porque a gente vive de doação, mais doações para a gente tentar ajudar mais os pacientes. Né? As pessoas também começaram, às vezes, também a ter redução no seu emprego, ou perder um emprego, às vezes é um paciente em que a mulher é que trabalha, entendeu? E ela é que sustenta, passou a sustentar, porque ele trabalhava, mas ele teve que parar, ele passou a viver de salário mínimo. E ela que sustenta. Aí nessa pandemia, ou ela perdeu o emprego, ou ela teve a redução de salário. Aí não tem mais condições de comprar a dieta que ele toma via estômago direto. Tem uma dieta especial, né? Então tem uma dieta, tem todo um custo, né? É uma doença que envolve um custo muito alto, né? De tratamento. Muito caro, muito alto, e aí que a gente entra, a associação tem um papel assim, super forte nisso, porque eu a gente imagino, porque ajuda os as pacientes. Doenças, elas não elegem a pessoa por classe social, né? Então eu falo que... Nem um pouco. Então isso é algo que as pessoas têm que sempre prestar muita atenção, e acho que o coronavírus veio para mostrar isso de uma maneira mais enfática, essa situação. Porque eu fiquei pensando, falei, gente, eu realmente eu conheci a Alessandra, eu conheci pessoas com ela que tiveram uma situação familiar que pôde dar essa dignidade, esse tratamento. E já é uma situação muito sacrificante, mesmo com o tratamento, mesmo com todos os cuidados. Aí eu fiquei imaginando as pessoas que não têm condição nenhuma, que às vezes não tem a família, não tem condição nenhuma, e se pega com uma situação de uma doença tão rara e que precisa de tantos recursos, né? E você sabe que tem uma coisa que a gente, outro dia numa reunião que a gente teve com outras associações, até porque a gente faz parte hoje também da UNELA, que é a união de algumas associações da América Latina. Né? E a associação agora procura esse ano, agora em maio, passou a ser a associação presidente da UNELA, né? Que a cada 2 anos faz um rodízio. E a gente estava numa conversa e a gente identificou exatamente isso, assim, que talvez agora, com o coronavírus, com essa pandemia, as pessoas entendam um pouquinho o que o paciente de ela sente, entendeu? Porque você vê todo mundo buscando ventiladores. O paciente de ela já busca ventiladores há muito tempo. Faz parte do Todo mundo tratamento. querendo a cura, querendo uma vacina,
O paciente de ela há muito tempo sonha por esse dia, pelas pesquisas andarem e descobrir alguma coisa, um remédio, um tratamento que pelo menos paralise a evolução, entendeu? Hoje em dia, todos nós não podemos mais ir no nosso restaurante comer aquela comida que a gente queria. O paciente gosto da comida porque ele se alimenta direto pelo estômago, chega na evolução da doença, entendeu? O paciente hoje nós vivemos num isolamento social, um distanciamento. O paciente de ela há muito tempo que já vive isso, entendeu? Ele Vive isolamento. tá já, ele não pode mais ter esse contato, ele tem Essa dificuldade para sair relação. de casa. Então já existem bastante similaridades, porém uma única diferença, uma grande diferença, né? Que essa pandemia vai passar, mas a Ela doença, não. o paciente continua, é forever, né? É a vida toda, porque... Então é assim, é interessante, ele falou, nossa, que coisa, né? Piorou muito a situação para o paciente. Tem algumas pessoas talvez agora possam entender um O que pouquinho o paciente o que é sente? Um exatamente, pouquinho. exatamente. Profundo isso Exato. que você está falando, Lina, porque realmente, por mais que a gente queira pensar quem não tem essa situação e não convive, é muito difícil materializar a dor e materializar o sofrimento que é conviver com algo assim. E Muito. essa É situação muito. da falta de recursos, que eu acho que é o que deixa mais impotente. E a gente voltando a falar do ventilador, até o Wagner está perguntando aqui qual é o custo de um ventilador e tal. Não sei se você está por dentro desses números, eu tenho alguns números na minha cabeça. Um ventilador, um BIPAP, que é uma coisa que BIPAP. você tem inicialmente, Simples. teoricamente ele fornece, ele custa em torno de, não na pandemia, tá? Entre 8 e 12 mil reais e também pode vir de 18 a 20 mil reais, depende se é com bateria, sem bateria, tá? E um ventilador, que é o que hoje todo mundo fala, tá? Ele custa em torno de 50 mil, um ventilador, tá? Mas Porque ele fica você diz 24. que é o ventilador realmente aquele de UTI. Aquele Não, ventilador que você pode ter em casa, que o paciente fica casa. ligado direto dele, 24 horas, tem bateria e tudo mais. E hoje, um ventilador desse está custando entre 120 e 150 mil. Ou seja, inviável. Inviável. Então, Exatamente. E o que está se tentando fazer, e aí respondendo um pouco o Wagner, a indústria nacional está se mobilizando, e a gente tem que entender que isso não é questão nem de absurdo, Wagner, é questão que é uma realidade. Você imagina que está todo mundo comprando ao mesmo tempo uma quantidade enorme da mesma coisa. Então, você tem capacidade produtiva que é limitada, isso é realmente uma situação de risco mundial. Então, obviamente, eu pensei, realmente os pacientes de ela devem ter ficado desprovidos, né? Porque já é difícil, já é caro. Agora ficou muito mais difícil e muito mais caro. E, exatamente. e o que vocês estão fazendo e como que a associação ela consegue se financiar? Como é que a gente pode ajudar a divulgar? Quais as ações que você tem hoje em andamento para tentar amenizar a dor dessas pessoas que estão buscando por ventiladores e medicação e auxílio? Olha, nós temos várias ações que a gente faz ao mesmo tempo, né? Normalmente, a gente faz simpósios, a gente faz bingo, a gente faz coisas, rifas, está sempre promovendo coisas para a gente poder arrecadar fundos. Mas nessa pandemia, né, alguns eventos não foram possíveis. Então, a gente está fazendo hoje, a gente lançou no início de maio, um projeto chamado Anjos da Procura, que são Tá? valores articulados, cada valor tem um nome de um anjo, né, que começa com R$ 10, tá? Porque a gente pensa assim, se muita gente, né, vamos botar, se 1.000 pessoas conseguirem doar cada uma R$ 10 mil, são R$ 10, vão ser R$ 10 mil, entendeu? Que com isso já dá para comprar bastante coisa, né? Porque além dos Uhum. aparelhos, a gente doa dieta, a gente doa um outro aparelho, né? Ele não é, ele é manual, que chama Ambu,
que é uma máscara, e aí ele tem um balão aqui do lado que você faz assim, e ele faz a função, né, de respiração também. Às vezes, se dá alguma falha, dá algum problema, serve também como Uhum. exercício respiratório. É um aparelho é um dispositivo que custa na faixa de R$ 250, então dá para comprar bastante. A própria dieta, a dieta custa na faixa de R$ 25, 1 litro de dieta, né? Então, com isso, a gente ajuda bastante gente. Então, estamos fazendo E esse... os planos de saúde, eles têm uma cobertura? Até a Lu Nogueira que perguntou sobre isso. Algum auxílio para o tratamento? Tem plano de saúde. Quando a pessoa tem um plano de saúde, ela recebe desde alimentação até fisioterapia, aparelhos, ela recebe tudo, né? Muitas vezes o que acontece, o que eu vejo, infelizmente, é que os profissionais dos planos de saúde, né, dos home care, na verdade, nem são dos planos de saúde, Uhum. das empresas de home care, que os planos de saúde contratam, né, para atender, eles não têm um conhecimento da doença. Aí entra a gente também. Uma outra função que a associação faz é capacitação de profissionais através de Muito cursos. legal. Isso é um trabalho muito, muito grande, tem muita coisa para a gente fazer pela frente. Uma outra coisa que a gente está fazendo como arrecadação de fundos, e que foi importantíssima, foi o livro que meu marido escreveu, chamado Na Estrada da Vida. É um livro que ele escreveu já doente, começou com as mãos, mas em 2, 3 meses depois só escreveu o primeiro capítulo. Depois, os outros 3 capítulos, ele escreveu tudo com os olhos, que é uma forma de comunicação também, que a gente também ajuda, é um aparelho que a gente também faz empréstimo. E aí ele escreveu um livro de quase 400 páginas com os olhos, entendeu? É um livro muito gostoso de ler, super Que bom. E a gente lindo. fez toda a venda do livro, 100% da venda Revertida. foi para a associação. Tanto que Para a a conta associação. é através do site da associação. Parabéns, Lina. Depois eu quero que você Obrigada. me fale o site para a gente divulgar aqui, a gente divulgar o Isso, site, é. como faz para doar para a associação, tudo isso deixar registrado na live, porque eu faço Tá. um resumo da live que eu divulgo aqui, deixo nesse Instagram que é aberto, mas eu divulgo no meu Instagram privado também, que é onde eu Né? tenho aí aquele grupo bem grande de amigos que me seguem, que a gente vai direcionar em como ajudar. Então, e com esse, o livro vendeu, a associação conseguiu já arrecadar R$ 100.000. O livro custa, não é barato, o Legal. livro custa R$ 150, mas nós estamos falando de um livro de uma qualidade como livro excelente, capa dura, folha muito boa, quase 400 páginas, com mapas, fotos e relatos dele, texto, bastante texto também, entendeu? E é um livro, assim, na verdade, ele pincela no final do livro sobre a ela, quando ele foi acometido. Mas ele fala, ele é motociclista. Então ele fala das viagens de moto dele, ele fala das Ah, viagens que ele fez o caminho de Santiago de Compostela, ele fala sobre a nossa, assim, sobre desafios e sobre motivações, sobre ir em busca superação. de superação, ir em Que busca de seus lindo. sonhos. Então é E um tem livro de moto, alguma, diga. todo mundo vai curtir. É. É um livro que fala de vida e fala da Fala de experiência de uma. fala de garra, fala de Amém. motivação, fala de você ir em busca do que você realmente deseja. Todo mundo falou que Tem, é gostoso de ler. tem algumas perguntas aqui que eu vou te passar, que assim estão Hum. perguntando se existe uma instituição de referência no tratamento da ELA no Brasil, se houve algum avanço nos últimos 10 anos ou as coisas realmente pouco mudaram com toda essa tecnologia que a gente vê. Não, olha, qual foi a primeira pergunta que eu já esqueci? Se tem alguma Desculpa. instituição no Brasil, tem algum lugar que a pessoa De... de referência, uma instituição de referência. Porque a gente tem instituições de referência em tratamento de câncer, instituições de referência em tratamento de diversas, né, doenças. A ela tem alguma instituição que fale, aqui tem especialistas, ou são só médicos pontualmente? São médicos pontualmente, as associações, né, que têm Tá, médicos que normalmente são voluntários e que podem atender voluntariamente ou podem atender através também, né, particular. E claro. que eu sei, em Belo Horizonte existe
um hospital que tem bastante, que os profissionais têm bastante conhecimento de ela, entendeu? Lá. Legal. Mas não existe assim um instituto que nem tem o Instituto do Câncer, o INCA, né? Tá. Não tem. Isso aí, infelizmente, não tem. Mas, assim, aí a outra pergunta, existe algum avanço? Existe, tá? Estão, assim, antigamente, as pessoas achavam que tinha uma grande chance de ter da cura vir através da célula-tronco. Tá? Uhum. Hoje em dia já se sabe que a cura certamente não virá pela célula-tronco, e sim por terapia gênica. Ou seja, muita pessoa sofre. Né? Então já conseguiram Hum. fazer algumas coisas conseguiram recuperar pacientes com outras doenças neuromusculares. Não a ela, porque na verdade a doença neuromuscular é um guarda-chuva e dentro, debaixo dela tem várias doenças. A ela é uma delas. Já conseguiram isso com pessoas com a atrofia muscular espinhal. E estão agora tentando, com esse mesmo tipo de tratamento, mesmo remedicação, atuar em pacientes de ela que tenham uma determinada mutação. Porque já foi identificado mais de 100 mutações, mais de 100 genes de mutantes. 100 mutações. Mais de 100. Então, na E, verdade, e é mais comum, tô até perguntando se é mais comum em homem ou mulher, ou não se tem esse dado. dizia-se que era um pouco mais em homem, mas hoje em dia, Tá, como dizia também que eram pacientes com 50, 60 anos. Mas você vê hoje tá. muita com 20, 30, com 30 anos. O próprio Stephen Hawking começou com 21 anos, entendeu? É. Então, assim, não tem gênero, nem idade. Então, assim, qualquer um de nós pode ser E como é que acometido, se você não sabe. identifica? Se identifica é neurológico, quer dizer, indo realmente no neurologista, tendo alguma disfunção neurológica. O médico faz alguns exames, pede alguns exames seus, e onde você talvez bate o martelo mesmo, é um exame que chama-se de eletroneuromiografia. Tá? É um exame horroroso, que dói, porque é isso que você toma pelos braços, pernas, até a língua, entendeu? E ali você vê a reação, não sei exatamente como é que funciona o exame, mas é através do Uhum. exame desses choques que você detecta uma doença do neurônio motor, entendeu? Então, Lina, e o é, é, desafio de trazer E o desafio de trazer, que aí é uma situação, é como você falou, né? O coronavírus vai passar a ela, como outras doenças que são doenças. Alô, acho que deu uma travada na Lina. Deixa ela voltar aqui, senão ela não vai ouvir minha pergunta. Lina voltou? Acho que travou aqui. Voltou? Tá me peraí. ouvindo? Você tá travada aqui para mim ainda. Opa! Deixa eu ver se ela vai voltar aqui para a gente fazer essa pergunta. Porque é um desafio, né? Lidar com essa situação. A Lina colocou bem uma situação interessante. Ô, Lina, voltou? Eu estava dizendo aqui para o pessoal que você colocou bem uma situação interessante para se fazer refletir, que são as semelhanças, né? E com a impotência que a gente está vivendo nesse momento, acometidos por uma pandemia, por um vírus que ainda não se tem a cura, não se sabe exatamente a melhor forma de evitar ou prevenir, e as pessoas se sentem impotentes. Diante de uma síndrome como essa, opa, acho que travou novamente. Tá me ouvindo, Lina? Já me ouvindo? Tô, diante Acho que você de. voltou. Aí parou diante Diante de. de uma situação Eu como tô essa, ouvindo. que você, vamos lá, que as pessoas estão se sentindo impotentes, estão se sentindo à mercê do desconhecido, né? De algo que não tem cura, né? Você que convive e sabe o que é isso de perto, qual era o conselho que você dá? Qual é a dica fundamental que você dá de sobrevivência para esse sentimento? Porque não é um sentimento que era comum. É um sentimento que ele é compartilhado por quem vive a dor, né? E hoje, como você bem disse, todo mundo está se sentindo impotente
vulnerável, sem a cura e sofrendo essa situação de o que eu faço. Como você fez para fazer, de certa forma, de um limão uma limonada? Eu percebo que você, o Abdala, a Beth, Zafira, a família Zafira, a família Salgado, todos vocês tomaram dessa situação algo maior para ajudar o próximo, para ajudar o outro, para ajudar a família, para manter viva a esperança de cura. Qual é a dica? Qual foi a principal locomotiva de manter essa força que vocês têm e passam para a gente? Olha, uma coisa acontece, né? Tem várias coisas assim que são fontes de energia para a gente, né? Você tá, como eu digo, o prazer de quem faz, de quem ajuda, é uma coisa, é uma fonte de energia muito maior para a gente que ajuda o prazer do que às vezes para quem É recebe, verdade. entendeu? Quem recebe fica extremamente grata, mas eles não têm noção de como para a gente é importante você ver um paciente que está com falta de ar, que não tá, aí a gente chama, a gente dá um aparelho, coloca ele ali, e ele teve um dia que teve um paciente que foi até lá a nossa associação no final do ano. E a gente botou, a fisioterapeuta foi lá, colocou ele num aparelho que ele não tinha, ele não estava conseguindo ainda do SUS, tava, a gente emprestou, ele dormiu. Ele não conseguia dormir, ele dormiu sentado na cadeira com o aparelho nele ali. Entendeu? Foi uma coisa assim que eu jamais vou esquecer. Até me arrepio, porque é você saber que você faz a diferença, entendeu? Amém. Realmente é uma coisa prazerosa demais. Pelo menos para mim, que sempre gostei, sempre tive atuante em alguma coisa, é aquela sensação, eu posso fazer alguma coisa por alguém, entendeu? Então, isso realmente é muito bom. E nesse período de pandemia, entendeu? Você poder, às vezes, dar até a sua experiência, né? Sem Para alguém dúvida. que tenha, que nunca passou por aquilo, sabe? Você dizer, olha, isso vai passar, né? Faça a sua parte. Né? No caso, fique em casa, se proteja, proteja as pessoas mais vulneráveis da sua família, seus amigos. Né? Então, isso aí é o que a gente faz hoje com o paciente, de protege ele, a gente cuida dele, a gente trata dele, né? E isso tem um retorno para a alma da gente, entendeu? Amém. Que não tem igual. Tá certo, eu percebo isso e estou vendo, e aí falam para mim, nossa, Clara, todo mundo ficou bonzinho, tá todo mundo ajudando. Eu falei, graças a Jesus coroado. Eu falei, gente, ainda bem, né? E aí, se a intenção, eu falo, o importante é ajudar. Eu não, quem vai olhar a intenção é Deus, não sou eu não. Quer ajudar, me dá aqui. Depois a gente vê, né? Então, eu percebo que essa motivação a mais de olhar que todos nós somos vulneráveis, que todos nós estamos suscetíveis, que existe uma situação que eu falo, né, que as doenças elas são extremamente democráticas, né? Porque ela não escolhe se você é do meio, de direita, esquerda, branco, preto, mulher, homem, azul, amarelo, rico ou pobre, ela vai vir se for para vir. E essa sensação de impotência que as pessoas estão sentindo, quando elas fazem o que você está dizendo, canalizam isso para o bem, para dar mão para o outro, para ajudar o outro, para se ajudar também, porque eu vejo aí empresários numa corrida insana de se reinventar para manter empregos, para ajudar a família e para fazer. Então, eu acho que essa lição que o Procura deixa sempre em cada ação que vocês estão fazendo, em cada gesto em prol dessas pessoas que vivem uma situação de desesperança na condição delas, porque quando você diz que você tem uma doença que não tem cura, quando você fala eu estou do teu lado, porque não é uma sentença, porque tudo pode mudar e eu vou te ajudar e a gente vai estar junto, isso faz toda a diferença. Né? Eu percebo que a Alexandra, que eu tive o prazer de conhecer, a filha pouco, mas eu tive o prazer de conhecer, você vê a força de vida e a lição de vida que ela dava todos os dias, né? É. Todos os dias. E é incrível, esse mundo, como eu digo, esse mundo que eu entrei, né?
você começa a encontrar pessoas, né? Pessoas boas, pessoas que se dão pelo prazer de se dar, que é o caso do Amém. Jorge e a Cris. O Jorge e a Cris, eles não têm ninguém. Porque às vezes as pessoas perguntam, o Jorge que é a esposa, é a filha, é a mãe. Não, não é ninguém. Ele simplesmente entrou nessa por causa de uma amiga, entendeu? Uhum. E deu continuidade. Quando a Alê se foi, ele prometeu, não, eu vou continuar, entendeu? Amém. Então, de uma forma que você fica assim, falei, meu Deus do céu, que coisa bonita, entendeu? Que coisa prazerosa, né? Mas é louco a capacidade de empatia, que está muito na moda falar, né? Empatia, mas que é uma palavra que nunca saiu de moda, né? Eu lembro que eu passei a mesma coisa quando eu comecei a fazer muitos eventos e eu acabei fazendo muito mais para algumas causas que envolviam o câncer especificamente. Aí falavam, mas Cláudia, Sim. tem alguém na tua família que já teve câncer? Você tem o irmão, a mãe? Eu falei assim, eu não preciso ter para sentir, né? Até, por exemplo, gente, vamos lá. Não, porque tinha que ter uma explicação, né, para aquela minha vocação e estar sempre envolvida com eventos que tivessem alguma coisa em relação ao câncer. Então, eu falo o seguinte: a vida ela está aí para ser vivida e o mais importante da lição que vocês nos deixam todos os dias e que as pessoas portadoras de ela nos deixam todos os dias é essa força, essa esperança. Lembrando que muitas das doenças que não tinham cura, que eram impossíveis há anos atrás, hoje ninguém nem lembra, ninguém nem ouviu falar, tem vacina, como a poliomielite e outras doenças também que vieram e arrasaram muitas vidas durante um determinado período, passou. Então, a gente sabe que vai É isso mesmo. passar, temos que manter a força e a esperança de que a cura vai acontecer, em algum momento vai, e se não acontecer nesse momento e a gente tiver que passar por isso, que a gente passe de mãos dadas e entendendo que não é no corpo físico que estão os valores, né? Quando a pessoa escreve com os olhos, é uma coisa que eu não consigo imaginar como funciona. Para mim é muito fora É de, incrível. assim, é incrível, completamente incrível. A É. gente percebe como o ser humano tem capacidade de se adaptar, né? De se reinventar. E o quanto a nossa alma e o nosso espírito vão estar É. vivos, né? Independente da falha do corpo. Como é que é essa experiência Porque de você eu só, ver alguém escrevendo com o olho? Oi, queria linda, só desculpa. acrescentar o seguinte, ela é uma doença que você falou, eu não comentei, mas você falou um negócio aí que eu lembrei, ela deixa a pessoa com a mente completamente sã, saudável. Então, na verdade, as pessoas até falam, é uma doença em que é uma mente presa dentro de um corpo. Mas, ao mesmo tempo, se você tem sua mente sã, se você tem essa tecnologia de poder se comunicar com os olhos, porque você perde o poder de comunicação, você pode fazer muita coisa. Inclusive, como meu marido fez. Ele escreveu um livro de 400 O páginas. livro, meu Deus. Pode continuar falando com as pessoas, você pode continuar trabalhando, né? Tudo que você faz hoje através com o computador, com o mouse, você Ah, faz com os A Lê trabalhou sem parar, né? Ela não parou de exatamente. trabalhar. E É, uma advogada brilhante, né? é. Enfim. Então, assim, é muito importante a gente também passar para as pessoas, tá? Seja em qualquer doença, ou agora mesmo na pandemia, entendeu? Que é o mais importante de tudo é a gente estar ativo, a gente estar fazendo algo. O ser humano ele é muito movido, né, por projetos, por planos, por fazer, por realizar coisas, né? Cada realização que a gente tem, né, é um ponto que nos dá assim mais energia para Força fazer para o viver. entendeu? Então acho que hoje em Lina, dia o importante é isso. vocês são um grande exemplo. Famílias maravilhosas que eu tive a honra e o prazer de conhecer por ocasião do evento da Beth e que eu tenho o maior carinho e admiração. E gostaria depois que você me passasse todos os dados, porque a gente vai divulgar em todas as redes que a gente tem acesso, que são grandes. Eu criei esse Instagram aberto há pouco tempo, então ele tem poucas pessoas ainda, mas quem me conhece sabe que a gente tem uma rede bem
bacana, bem grande, e eu quero passar essa direção, porque até o Banco Itaú criou agora um site para direcionar quem quer doar, para as pessoas saberem onde quer, porque existe um problema assim na sociedade, que é o quê? A, a credibilidade, né? Saber aonde você direcionar, seja o teu recurso financeiro, seja a tua ajuda com medicamentos, com equipamentos, com, enfim, com o tempo, porque tem pessoas que podem ser voluntárias, que são médicos, que são profissionais da saúde, elas precisam de orientação, precisa mais do que eu falo, que dinheiro é mobilização social, é a divulgação daquilo que é sério e que funciona. Porque aí você faz a ponte entre o acesso. E isso é super, super importante. Eu quero que você saiba que você pode contar com a gente. A gente vai fazer um material super bem feito, a Teca vai colocar. E eu quero colocar da campanha, quero colocar o site. Lembrando que a Proela também está cadastrada lá no StarPay. Eu consigo agora terminar essa live, entrar ali no aplicativo e também fazer uma doação até com cartão de crédito, gente. Então, eu não tenho R$ 10, eu quero doar do meu cartão Visa, eu consigo. Então, a gente pode ajudar de diversas formas. O importante é você saber que tem um caminho sério de pessoas que estão ajudando quem precisa e que precisam da nossa ajuda, não é isso, Nina? É isso aí, é isso mesmo. Né? Agradeço muito a você essa Imagina. oportunidade de abrir todo esse canal para gente. Toda ajuda é super bem-vinda, tá? Seja ajuda de um dia que a gente precise de um espaço, seja uma ajuda financeira, seja uma ajuda de uma doação para a gente poder vender algum objeto e ali com isso arrecadar, entendeu? Recentemente nós recebemos, fomos 6 telas, né, de aquarela para a gente poder, quando acabar essa pandemia, a gente poder vender, né? Colocar Legal. isso. São coisas assim, todo tipo de ajuda, né? O mais Tem, criativo possível. tem algum material específico que vocês estão precisando agora? Tem alguma demanda específica que está precisando agora? Para você falar para a gente aqui, para a gente deixar registrado na live? Olha, hoje o que a gente usa muito é a parte de dieta, né? Que a gente precisa bastante para dar. E mais a coisas que o próprio paciente usa, né? Máscara, né? Máscara também. Máscaras descartáveis? Não, não essas máscaras Não? descartáveis, mas às Não. vezes Qual que é a máscara? fralda. Tem muita Ah, fralda, fralda. tá? Tá, Fraldas. A gente doa muito também luvas, aquelas luvas, aquelas de látex, né? Ou de tá, nitrílica, enfim, esse tipo de coisa. A gente doa muito a parte de equipo, seringas, aquelas seringas tá, de colocar dieta, né? Não é com tá. agulha, é agulha. E, e várias coisas, né? Que a gente usa, Legal. aspiradores, tirar a boca. Nossa, é uma infinidade, você não tem noção. É uma doença muito cara, é uma doença que precisa de muito recurso mesmo, entendeu? Pessoal, conversei aqui com a querida Lina, maravilhosa pessoa e figura, que está à frente, junto com a Abdala e a família Salgado, e a família Abdala, a Cris, o Jorge, a Beth Zafir, que eu amo, que está sempre divulgando e ajudando. Muito obrigada pelo teu tempo, por Eu quero por esse esclarecimento maravilhoso que você deu a respeito de um tema tão importante, de uma doença tão séria e que precisa da atenção, né? Precisa da atenção de todos. Então, a gente vai fazer essa divulgação, vai deixar essa live registrada com muito carinho e amor e gratidão a você, Nina, e toda a Lina e toda a família. Eu não sei, eu não conheço todos, mas o Jorge, você, a gente ficou ali em função do evento mais próximo, mas eu sei que são muitas pessoas ao redor, você citou a família Salgada, que a cada dia ajudam e que estão nessa luta que hoje parece uma voz que não está ecoando tanto em função desse problema que acabou atingindo a maioria, mas que não pode ser esquecido. Então, vamos ajudar a Proela e hoje nós temos um canal seguro de fazer o bem para pessoas que merecem. E é isso. Muito obrigada, Lina. Obrigada a você, Claudinha. Um grande beijo, viu?
Beijo, beijo. Obrigada por todo mundo que participou. Entrou e saíram algumas pessoas queridas aqui da live. Eu deixo um agradecimento grande e a gente vai fazer um material bem especial para divulgar. Um beijo, gente, a todos. Tchau, tchau. Boa Beijo. noite. Obrigada, Claudinha. Tchau, tchau.